Mas o Matheus é um outro cliente que vai falar um pouquinho aqui para a gente hoje, que já tem uma clínica que é um formato diferente e vai poder compartilhar também qual o formato que ele trabalha. Matheus, está por aí? Boa noite, tudo Boa noite, bem? Matheus. Hans, pina o Matheus, por favor. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus, me conta um pouquinho quem você é, qual o teu negócio, onde é que você fica. Oi, Felipe. Meu nome é Matheus, eu estou com 32 anos hoje, eu sou médico de formação. A gente tem uma policlínica na cidade de Araçatuba, pelo interior de São Paulo. Hoje a gente tem aproximadamente uns 30 médicos, a gente tem dentista, fisioterapeuta, psicólogo, a parte laboratorial. A gente vai fazer 4 anos de clínica agora, dia 12 de maio, e a gente vinha sempre, a gente tem vários convênios com planos de saúde, né? Só que, como você falou, o plano de saúde é imprevisível, né? Ele pode te mandar um e-mail hoje, uma carta amanhã, te descredenciar, e a gente, no começo foi um pouco refém de plano de saúde, hoje o plano de saúde não afeta tanto a gente. A gente tem uma parcela de plano de atendimento, mas é uma parcela baixa. Que é saudável também você diversificar as fontes de pacientes, né? Se você consegue ter só particular, ótimo, mas você consegue compor com plano de saúde, não é um grande problema. Eu acho que o maior problema é você depender, de fato, de plano de saúde, ou mesmo ficar dependendo de indicação e não chegar a paciente. Mas queria que tu me contasse um pouco também há quanto tempo tu já está com a Tenex e como era a tua operação antes da Tenex. Cara, eu tô com a Tenex mais ou menos um ano. Antes da Tenex, eu era muito operacional, era eu atrás da mesa atendendo o dia inteiro e naquele corre-corre para fechar as contas do mês. Às vezes sobrava, às vezes não, então não tinha aquela previsibilidade da receita, né? A gente ficava muito refém de varejo, de vender todo mês, de bater meta, de ter meta de consulta, meta de exame, meta de faturamento, meta de odonto. Então, na odonto, cada parte tinha uma meta, meta de orto, meta de implante. Aí, a gente começou com a Tenex, mais ou menos um ano. Aí, com a Tenex, a gente viu uma previsibilidade no negócio. Então, se você me perguntar hoje, quanto entrou, eu sei te falar quanto entrou. Se você me perguntar quanto vai entrar dia 25 do mês que vem, eu consigo te dar uma previsão de quanto vai entrar dia 25 do mês que vem. Se eu fico no varejo, eu dependo de um mês bom, que eu vendo muito, desse mês bom que eu vendo muito, e eu preciso receber muito à vista para ter um lucro. E tem mês que eu faturo muito, mas eu recebo pouco. Aí fica nessa incerteza. E com a Tenex, não. Com a Tenex, eu sei que todo mês eu vou ter um X mais do que eu vendo no mês passado. Aí eu consigo escalonando a minha forma de gerir o negócio, né? E eu acabei saindo. Eu tinha uma obrigatoriedade muito grande em prestar atendimentos médicos. Então, por exemplo, eu era obrigado a cumprir 12 horas de carga horária de atendimento para a conta fechar. Hoje eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Hoje eu não utilizo mais a medicina como uma fonte exclusiva de renda, mas eu não deixei de atuar na medicina. Porque hoje a medicina tá cada dia pior, né? Muita faculdade, muitos profissionais preparados. Aí agora eu saio um pouco do operacional, eu escolho os meus dias de atendimento. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã eu vou abrir uma agenda de atendimento. Vou atender tantos pacientes e encheu, sobe na próxima semana, na outra, na outra. Aí isso te dá uma liberdade, né? Você não fica obrigado a, sei lá, ser um peão da sua empresa, sabe? É, essa forma de colocar foi boa, né? Ser um peão da sua própria empresa, né?
Você abre uma clínica pensando até na sua ambição, né? De, pô, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, eu quero atingir um novo patamar, eu quero alcançar minha liberdade. E quando você vê, você está num cenário que você tem que trabalhar muito para fechar as contas, e às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí você percebeu que tinha um caminho, né? Tinha uma alternativa para você conseguir mais previsibilidade, mais segurança financeira, ganhar mais liberdade, e esse caminho foi criando o seu próprio plano recorrente, certo? Certo. A E gente aí, começou mais ou menos um ano atrás, aí de uns 6 meses para cá que a gente começou a vender bem. me conta um pouquinho como foi o processo com a Tenex nessa virada de chave, né? Nessa construção do plano, e também como esse plano tem sido importante para essa composição do faturamento do teu negócio. Cara, a Tenex te entrega praticamente o sistema rodando, né? Assim, basicamente você só tem que vender. Ele te dá o split financeiro, ele te dá o relatório, ele te dá a inativação automática, ele cobra automático, ele transfere automático, você consegue validar o CPF da pessoa por link, tem área de acesso. Então, assim, já te dá totalmente pronto, assim, você não tem trabalho de desenvolvimento nenhum. O seu trabalho é construir uma marca, sua própria marca, que a Tenex também auxilia, e colocar a operação para rodar, né? Vender. Botar a Vender. mão na massa para vender, né? Me conta um pouquinho quais os resultados que tu já teve nessa operação de plano. Ó, a gente já tem mais de 1.000 planos vendidos. Hoje a gente está com. Acabei de olhar agora para passar a informação, a gente está com 751 planos ativos de clientes que fazem um pagamento recorrente todo mês, né? E fora a base dos 750 contratos, a gente inclui mais 4 dependentes. Então, a gente tem 2.000, sou bom de matemática, 2.800, uma base de mais ou menos 2.800 vidas, em que a gente consegue fidelizar essas pessoas, tanto os titulares quanto os dependentes, e a gente consegue trazer essas pessoas para utilizarem os serviços da clínica. Então, por exemplo, a clínica hoje não é refém de tráfego pago, por exemplo, porque a gente tem uma base fidelizada. Claro que a gente investe em tráfego, em anúncio, mas a gente consegue expandir muito, porque você vende para uma pessoa, só que às vezes essa pessoa tem uma esposa, um marido, 3 filhas, aí essa pessoa indica para outra, aí já coloca outra família, e você vai expandindo muito rápido, né? Então, você tem hoje 750 contratos, né? Planos vendidos, mas bota aí quatro pessoas ou quatro dependentes? 4 mais 1. Quatro mais um. Então, vamos colocar aí cinco vezes 750, você tem deu 3.750 vidas. Vamos colocar, você tem mais de 3.000 vidas fidelizadas aí no teu negócio. 750 pagamentos caindo todo mês na tua conta corrente. E quanto tempo você demorou para construir essa carteira? A carteira que eu tenho hoje, menos de um ano. Menos de um ano. Muito bom. E na perspectiva que você tem hoje, você sente que mês a mês você está conseguindo crescer essa carteira mais rapidamente? Cara, eu tenho essa visibilidade porque eu consigo metrificar meu crescimento mês a mês. Então, por exemplo, a gente coloca um OKR no começo do mês, a gente vai em base de KPI, KPI, KPI até chegar. Então, você vê que ele é escalonável. Diferente da clínica, porque a minha clínica tem uma limitação de estrutura.
Então, por exemplo, se eu quiser expandir, eu não consigo, eu teria que abrir uma outra unidade. Então, eu já cheguei no meu faturamento limite e na minha receita limite do que eu consigo por metro quadrado. Aí, com a Tenex, não. Com a Tenex, se eu quiser vender para o Brasil inteiro amanhã, a gente consegue. A gente tem estrutura para isso. Muito bom. E uma pergunta final aqui. Você recomenda a Tenex? Por quê? Eu recomendo porque me deu paz de espírito. Vamos assim dizer, deitar na cama e saber que você não tem que se matar para pagar as contas. Mas assim, é pela qualidade do suporte. Sempre que eu precisei de suporte, meio de pagamento todo dia, nunca deu problema. Os clientes nunca tiveram uma reclamação de nada. Cara, tudo roda 100%. Matheus, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui, por dar esse depoimento. Eu vou agora abrir para as perguntas e talvez tenha. E eu já vi que tem pergunta para você até, então se você estiver disponível para responder, fica à vontade. Mas tem aqui a Herla, que perguntou, inclusive fez duas perguntas para você. Matheus, Herla, se você quiser abrir o microfone e perguntar diretamente, fica à vontade também, tá? Mas já vi que tem a pergunta aqui no chat. Então, no chat a Herla perguntou como você conseguiu formar esse grupo de vendas? E disse que já tem uma operação de cartão de descontos e não conseguiu realmente construir a carteira de clientes, né? Fazer vendas. E quanto tempo tem sua clínica? Uma forma que eu vejo seria assim, não nós como empresários ficarmos no dia a dia fazendo o operacional, contratar uma pessoa para gerenciar uma equipe, aí a partir dessa pessoa que gerencia a equipe, você vai ramificando o modelo de negócio que você deseja. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de vendas interna, uma equipe de vendas externa, eu tenho uma CS que faz relacionamento com o cliente todo dia, liga, pergunta como é que tá, se tem alguma dúvida. A gente tem a parte do financeiro, então a nossa inadimplência é muito baixa. A gente tenta fazer uma relação com, com o cliente, para o cliente ver valor na gente, lembrar da gente. A gente faz muitas ações em parceria da clínica com o nosso cartão, como se fosse duas ações separadas em que juntam. Aí a gente faz ação social, a gente mostra a cara na rua, aparece, faz tráfego. Mas assim, seria mais um pilar de um gestor que vai gerenciar uma equipe e aos poucos você vai formando a sua equipe. Eu quero ter 5 vendedores internos. Então você tem que ter lead para 5 vendedores internos, mas você vai estruturando aos poucos. Então, você começou com uma pessoa para ser a responsável e, paulatinamente, você foi adicionando novas operações, né? Isso. Venda externa, tráfego pago, ação na rua e continua crescendo, né? É uma operação que não para de evoluir. E eu tô com 4 anos de clínica. 4 anos de clínica. Você falou que faz quantos atendimentos por mês? Eu faço 3.500. 3.500? Isso. Tá. E 750 no recorrente, com mais de 3.000 vidas no recorrente também. Boa, Isso. muito bom.